Romanos, no capítulo 5, ele fala o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Meus queridos, o tema que eu queria tratar com vocês hoje, né, entre nós aqui, nós queríamos trazer, seria sobre a justificação em Cristo Jesus mediante a fé. E não somente isso, mas as consequências em nossa vida. É de suma importância, meus queridos, que nós, você que não é crente, não é cristão, entenda o que significa a justificação, talvez uma das doutrinas mais importantes que a Bíblia nos apresenta. E você que é cristão, é de suma importância também saber, porque é o que tem regido a igreja cristã, né? E qual seria a pergunta inicial? Seria o que é uma justificação, né? A Bíblia diz, né, nesse processo, que a justificação é o meio pelo qual Deus torna pecadores moribundos, falhos e mortos em pessoas justas, com vida, através da obra vicária do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então ele torna pecadores que são injustos em pessoas justas, pessoas ímpias em pessoas puras. Então vamos explicar como seria essa justificação, ficar melhor explicitada. Imagina um tribunal, porque a Bíblia fala que quando nós morrermos, o homem entra num juízo, entra num julgamento, né? E fala que estaremos diante do tribunal de Deus e daremos conta de cada pecado que cometemos. Pecados que muitas vezes nem lembramos, mas que Deus sabe de tudo. O que é que Deus cobra do pecado? Qual o salário do pecado? Bom, a Bíblia fala que é a morte, é o inferno, é a condenação. É por isso que ela fala que todos nascem condenados, todos estão mortos em delitos e pecado. Não tem como o ser humano se virar para Deus por conta própria, de forma natural, nem por outras pessoas, nem por outras religiões. É por isso que não tem ninguém, não tem igreja, não tem nada que nos faça olhar para Deus. Diz a Bíblia que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não precisa ter medo da morte, fala que ele venceu a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando nós cremos de fato que Ele é o Filho de Deus, que não somente isso, mas que Ele morreu e ressuscitou, nos arrependemos dos nossos pecados, temos a garantia da vida eterna. Que maravilhosa notícia, não é, meus queridos? Há uma solução, e há somente uma solução, e é por isso que nós estamos aqui nesse momento. É para dizer para vocês, a todos vocês, que só há uma solução, que é Jesus Cristo. Não é igreja, não pode ser religião, não pode ser outras pessoas, mas só é uma pessoa. Diz a Bíblia que só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, homem. Mas então, uma vez que a gente conhece esse evangelho, conhece essa justificação, quais são as implicações dela? Eu queria trazer 5 implicações da justificação, do evangelho, da fé em Jesus para nossas vidas. A primeira que o texto fala, ele diz assim, olha, quando nós somos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Diz a Bíblia que Deus, ele torna o nosso Pai, né? Jesus, ele nos faz filhos de Deus. Agora nós temos paz, podemos chegar a Deus. E tem um texto bíblico que eu acho muito lindo, que fala na palavra de Deus assim, olha, como é que pode uma mãe deixar um filho que mama de lado? Mas ainda que ela venha deixar ele de lado, todavia o Senhor teu Deus não te deixará. A gente tem essa certeza, meu irmão, que Deus sempre estará do nosso lado. Ele não nos deixa, por mais que a situação esteja difícil, complicada, e a gente passa por isso, isso é uma verdade, seja jovem, seja adulto, passa por problemas de diversas maneiras, mas a gente tem a certeza que temos paz com Deus. Essa paz quem conquistou não fomos nós, mas foi o Senhor Jesus, e Ele nos deu de presente. É isso que a Bíblia chama de graça. É um presente que a gente não merece, mas Ele nos deu. A segunda consequência, meu irmão, é que temos acesso a essa graça. Diz a Bíblia que Jesus, ele rasga o véu do tempo, na verdade, né? Então eu falo que o que nos separava de Deus, Jesus, ele nos liga, ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
é através dele e somente dele, meus queridos. Que nós temos acesso a Deus. Você pode chegar em oração nesse momento e de pedir a Deus e clamar: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Em nome de Jesus. Tirando o nome de Jesus, não tem outro meio. Não vamos nos iludir, a gente não está aqui para dizer outra coisa que só não é através do nome de Jesus. O terceiro ponto que ele fala é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos uma esperança, meu irmão. Uma esperança que nós temos é que quando morrermos, nós estaremos num mundo celestial. Num mundo onde não há guerra, não há tristeza. Isso as religiões elas falam, mas elas sempre colocam condição. O que a Bíblia fala é que a única condição foi o que Jesus fez na cruz. E isso é obra que ele consumou, e abaixo nós crermos nele, nos arrependermos, mudarmos de vida. E aí estaremos com ele. Não porque, como se nós fôssemos mudar de vida, fosse colocar no céu, mas porque ele fez. E porque ele fez essa obra na cruz, nós mudamos de vida por amor a ele, porque ele nos amou primeiro. Mas não somente isso nós gloriamos na esperança, mas nós gloriamos nas próprias tribulações. Até as dificuldades, até os problemas nos levam mais próximos de Deus. É fato que Deus ele não é causador do mal, Deus é tão puro de olhos que nem o pecado ele vê, isso é muito clara. Mas também é clara quando fala que Deus ele usa dessas tribulações, desses problemas, para nos ensinar a olhar menos para esse mundo e olhar mais para Ele. Para olhar menos para esse mundo caído que passa e olhar mais para Ele. É uma prova de amor, muitas vezes com disciplina, porque nós precisamos. Um pai, ele disciplina o seu filho. E assim Deus, com aqueles que creem em Jesus, que creem no seu filho, que são seus filhos agora porque creem, eles, até as tribulações, até as vitórias, tudo isso coopera para o bem dele. Muitas igrejas, infelizmente, têm falado que a doença, que as provações, é porque está com falta de fé, mas a Bíblia fala que por trás disso tudo, Deus tem trabalhado a favor dos seus. Ele tem lutado, e que nem a tribulação, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus, falar a palavra. Mas não somente a tribulação, porque ela produz uma perseverança. Então você continuar seguindo a Deus. A tribulação, ela produz isso. Não somente a perseverança, mas a experiência, o ato de ser aprovado, de passar por isso. E a esperança. Muitas vezes as pessoas elas não entendem e atacam a nossa fé, mas quando a gente está firme e passa por essas tribulações, não importa o que dizem. Nós continuamos crendo, porque não somente cremos, mas vivemos aquilo que cremos, quando entregamos em Jesus. E por fim, meus queridos, é a esperança. A esperança é a certeza de nossa salvação. Uma vez que nós não conquistamos, ela foi um ato somente de Jesus, na cruz do Calvário, que Ele nos deu de presente, nós não podemos perder ela. Não é verdade? Por quê? Porque uma vez que Ele conquistou, não depende da gente, depende dEle. E Ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, nada as arrebatará da minha mão, nada pode nos separar. Então, e ainda mais, a Bíblia fala aqui nesse versículo que a esperança não confunde. Por quê? Porque é o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que Jesus deixou, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. É Ele que testifica em nosso coração e que nos garante que não somos desse mundo. Estamos aqui sim, mas que não somos daqui. Há uma pátria celestial. Fala também que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós uma vez fomos libertados. Quando sentimos gozo em orar, em ler a palavra, por mais que difícil que seja, em amar nosso irmão, nós percebemos que o Espírito Santo está conosco, está nos consolando, está nos convencendo. Ele diz a Bíblia que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for a obra regeneradora do Espírito Santo, meu irmão, não tem como nascer de novo.